Oi, pessoal, boa noite. Chegou a nossa querida. Oi, Oi, já me aceitou. Tudo bom? tudo bom? Muito prazer. Na Tudo, Tércia, pois sou é. André. Agora cara a cara. Gente, olha, eu estava pensando aqui como é que eu ia fazer a introdução, mas já vou fazer, posso? Ó, o marido genial aí já mandou um oi. Falou pra te mandar um Ai, beijo. querido. Ele Beijo, adorou como você Maurício. descreveu ele no post. Ai, olha, eu tenho as melhores lembranças dele, que coisa. E só fui ligar os pontos agora, quando você me falou, vê se pode. Olha só, tá vendo? Ai, Ah, que eu vou começar legal. a introdução assim. Eu estava pensando que hoje, turma, é uma live assim bem diferente. Em primeiro lugar, porque eu não conheço a Ana Tércia. E eu Pessoalmente, acho, Andréia. pessoalmente, não, eu vou contar tudinho assim para contextualizar, porque vai ser muito legal. Eu tenho 51 anos, que idade tu tem na Tércia? 45. 45. Quase 46. Faço aqui em 15 dias eu faço 46. E olha que interessante. Sabe esses encontros? Eu costumo dizer que a gente tem encontros marcados com destino, mas a gente só fica sabendo quando chega lá, sabe? E aí eu, por alguma razão, eu sempre me senti muito próxima dela. Então eu vou contar como é que é o negócio. Quando eu era estudante de psicologia, eu já era fã do pai dela, que é um cara chamado Isamitiba, para quem não conhece. Eu fico de cara quando o povo diz, não, não sei quem é. Eu, oi? Não, é sério. É, É. porque para mim, quando a gente cria, assim, se cria lendo e consumindo, escutando as coisas dele, parece uma pessoa da minha família, sinceramente, na Tércia. Uhum. Então, assim, eu sou uma estudante, era uma estudante de psicologia que cresci lendo Isamitiba, um cara que me marcou sobre vários aspectos. Assim, eu acho um homem sensato que deixou um legado intelectual sem precedentes, tá, tudo bem. Daqui a pouco eu fico sabendo que ele tem uma filha, que é a tal da Ana Tércia. E eu, mas essa pessoa deve ser muito interessante. E passei anos assim, fantasiando como será que ela é? Será que ela é verde, puxa de uma perna, tem anteninha? Como é que é, né? Deve ser uma pessoa muito especial. Então, passado muitos anos e tal, eu não me lembro como foi o nosso primeiro contato, mas eu sei que recentemente eu tive aquela luz e eu digo, é com ela que eu quero ir. E aí eu fui atrás dela. E ela me recebeu com uma gentileza, uma elegância, assim, sabe? Eu gosto de gente assim na testa. Eu sempre falo no meu Inspire People, Inspiring People. Se você junta talento e humildade, gente, isso me emociona. E assim era a tal da Ana Tércia. E começamos a conversar. E daqui a pouco, aquele ser que eu achava que era verde, de anteninha, puxava de uma perna, adivinhe? É ela mesma. Cara, é ela! É ela! E você começa. Peraí, então, eu tô falando com uma pessoa hoje que sim, é minha colega de profissão, talentosíssima, querida, respeitada, a gente vê nas redes sociais, nunca tinha aberto as suas redes sociais, casada com um cara que eu também já tinha conhecido há muitos anos e pensava, pô, que cara legal, né? Com quem será que ele é casado? Deve ser uma mulher muito bacana, Essa é boa. né? Eu pensava isso. E aí, bom, ela cria uma fundação maravilhosa, é apaixonada pelos doguinhos também, é uma ativista, é artista plástica, é escritora, é mãe de adolescente. Eu falei, não, peraí, acho que tem muito para ouvir. E aí, assim, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada por ter aceito, Natércia, de novo. E depois que a gente se encontrou, bom, aí sim, aí as almas fizeram assim, ó, clique. É, Clique, ela é minha é irmã gêmea, verdade. assim. Eu devo ter uma descendência nipônica e não sei, né? É da raiz da Natércia. Então, eu também vou me apresentar, porque o protocolo manda. Muito prazer, turma. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Sebem, sou psicóloga.
E diferente da Natércia, que trabalha com clínica e que eu respeito, admiro muito, eu nunca trabalhei com clínica. Eu trabalho com um negócio muito diferentão. Psicologia intercultural e educação intercultural. Faz 30 anos que eu faço a preparação de brasileiros que vão para o exterior e de estrangeiros que vêm para o Brasil em 3 áreas. Intercâmbio cultural, pessoal de high school, universidade, curso, college, executivos expatriados, então Braskem, Itaú, Odebrecht, CNT, VEG, toda essa turma que vai e que vem, as famílias de executivos com suas multinacionais, e os jogadores de futebol. Então é uma área assim bem diferentona. E quando eu convidei a Natércia, eu pensei, mas que link que eu poderia fazer? Então, eu vou fazer este link e passo a palavra para ti, Natércia, até porque tu não sabe o link que deu na minha cabeça. Mas é o seguinte, eu tenho uma crença de que as pessoas vão pelo mundo e vêm a esse mundo com 2 approaches. Para ser hóspede ou para ser hospedeiro. E o meu trabalho é sensibilizar as pessoas para serem hospedeiros, no matter what. O que isso significa? Significa que o hóspede é aquele carinha chato que vai pelo mundo dizendo: eu vou para outro país para ganhar uma nova cultura, para ter um novo idioma, para dar um upgrade na minha carreira, para melhorar o meu currículo. E esse approach eu chamo ele de exploratório. Então deixa eu entender, tu vai ao redor do mundo para tirar coisas, para pegar coisas. O que tu tens para dar? Então, eu digo que do alto dos meus 51 anos, eu me nego a ser hóspede. Não importa onde eu vá, eu quero ser hospedeira. Eu quero que as pessoas se sintam bem na minha presença. Quantas vezes em São Paulo, o povo chegava no teatro, alguma coisa, para palestra, para treinamento, e estou eu lá distribuindo bala, bombom, e o povo diz: você trabalha no teatro? Não, eu sou palestrante. Muito bem-vindos. Eu quero que vocês se sintam acolhidos na minha presença. Então, para mim, ser hospedeiro é isso. Não importa o país que você vá, a primeira pergunta que tu tem que te fazer é: o que eu tenho para dar? Aqui eu vim para esse mundo na Terra. E ser hospedeiro significa, além de ir com esse propósito de marcar a vida das pessoas, deixar a tua colaboração, é também ter a capacidade de conectar com elas de uma maneira muito natural, muito generosa, muito autêntica. Razão pela qual nós, quando a gente se conheceu, eu falei: essa guria, né, vem da mesma luz que eu. Então, o meu convite hoje é porque eu acho que a Natércia Tiba, embora eu não a conheça ainda assim, face to face, mas depois de tudo que a gente falou e de tudo que eu pesquisei, eu acho que essa guria, ela nasceu hospedeira e não é da boca para fora, tá, turma? A vida dela, as coisas que ela faz, tudo na Natércia foi me comovendo muito. Eu gosto de pessoas que me comovem e me inspiram. Então, eu vou passar a palavra para ti e queria que tu me contasse. O hospedeiro, Natércia, nasce pronto ou a gente vai se constituindo? O que tu acha? Oi, querida, obrigada. Já começo aqui com o nó na garganta toda a tua apresentação. Mas para pegar bem no momentinho aí da tua pergunta, eu acho que os dois, eu acho que tem um pouquinho do que vem com a gente e um pouquinho do que a gente vai se tornando, né? Meu pai dizia que todos nós somos metade modo de dizer, né? Parte cromossomos e parte como somos. E eu acho que vai muito nessa linha, né? Meu pai dizia que ele era um homem predisposto geneticamente a ser feliz. E na minha casa a gente cresceu nesse ambiente de entrega, né? Então era piano, era cantando, dançando, era muita alegria, uma entrega muito grande, uma família muito intensa, um pai que saiu de uma família, né? Meu pai de uma família japonesa muito tradicional e foi para uma família portuguesa do Vira, né? Toda muito alegre, porque era com isso que ele sempre se identificou muito mais do que com aquela postura. Eu falo que ele era um japonês que vendia uma imagem que não era, né? Quando você conhecia ele, japonês do Paraguai. Ele era todo piadista, alegre, divertido. Então, eu acho que, na verdade, sendo hospedeiro, é uma entrega, né? Você está ali 100% naquela experiência e não com uma parte sua olhando o que daqui eu vou levar.
né? Que é a parte que você falou. Então você está entregue ali, você está naquele momento com tudo que você tem para dar e aberto a tudo que vier para você receber. Né? E Uhum. eu cresci muito nessa interação com o mundo de muita entrega. Muita entrega, sempre foi. E que Dá, Natécia, dá para dizer que você também foi criada para isso, né? Para ser uma hospedeira, para estar conectada, para aprender a conectar e para ajudar as pessoas a conectarem também, né? eu nasci, acho que fui criada, acho que é esse misto, né? Mas eu sinto tanto que a linha de trabalho que eu acabei indo caminhar, né, dentro da psicologia, quando eu fiz a formação em terapia de casal e família, que eu tinha já formação em psicodrama e fui fazer a linha sistêmica para trabalhar com casal e família, era essa de que a minha relação com o paciente poderia existir. Pode haver uma troca. E ela em Ó, si já faz o processo terapêutico. tu sabe Né? que vou fazer um adendo. As pessoas sempre me perguntam qual é a tua linha, né? Uhum, E eu digo, bem, embora eu atenda numa clínica muito especial, que é na migração das pessoas de ida, de retorno e de adaptação, eu digo que a minha linha, eu chamo ela de cognição amorosa. uhum, Ou seja, eu coloco a serviço das pessoas todo o meu conhecimento, tudo que a uhum, psicologia intercultural, a educação intercultural trazem, uhum, mas eu faço um contrato com as pessoas que eu atendo, e eu acho que com muitas. Eu quero colocar o meu amor a serviço delas. Né? uhum, Então, as pessoas dizem, uhum. cara, porque tu chora muito, como é que tu te emociona? Eu me emociono, porque é a primeira vez, sabe, que eu tô trabalhando com aquela pessoa que está indo migrar. Eu já fiz isso com, sei lá, 20 mil famílias, mas é a tua primeira vez. Eu me emociono porque Uhum. hoje é a primeira vez que eu estou aqui contigo. Isso é um troço muito lindo, né? Então, eu acho que é isso que você está falando. Deixa eu ser gente com quem eu estiver, não é? Uhum. Sim. Corajosa? Então, mas é uma entrega que eu acho que ela tem um custo, sim, né, desse envolvimento. Eu falo, no meu consultório tenho a caixinha de papel do paciente e a minha, porque dificilmente eu não me emociono junto. E me deixo emocionar porque é uma construção conjunta, é uma relação, tudo acontece ali naquele momento, né? E eu fui atrás de linhas e fiz, sei lá, acho que quase 20 anos de formações depois que eu acabei a psicologia. E depois foi, né, nos sistemas humanos, até tem a minha querida e supervisora, foi minha terapeuta, a professora Adriana Fraguas, entrou aí, ó lá, tá mandando notícia querida, que foi Muito no. prazer, Adriana. E ela Bem-vinda é ao o Clube máximo. dos Amorosos. E assim, e foi lá que lá eles me permitiram viver algo que eu já acreditava, que é assim, a psicologia não é algo que você aplica, não existe uma teoria que você aplica, é a pessoa que você se torna e você tá lá para aquele paciente. Né? Então, eu acho que é um misto, tem conhecimento, tem técnica, tem sim, você tem que ter isso na tua manga, né, para trabalhar Tem. que é diferente com criança, com adolescente, com adulto, com terceira idade, com melhor idade, mas é muito do que você se torna. E aí essa linha de sistemas que eu fiz a formação de sistemas humanos, a gente faz um genograma e levanta a sua família 3, 4 gerações, e aí você vê as tuas lealdades, você vê as tuas verdades que você acreditou que eram verdades, mas eram trazidas por gerações, e como o paciente te toca, por que que ele te toca, e como é que você pode se sentir tocada sem deixar que aquilo guie o processo da terapia do paciente, né? Então, Mas, assim, fala. mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio de tu dizer que aí a professora Adriana, né, me autoriza a me emocionar. Tu acha que tu precisou dessa autorização ou já era uma coisa tua? Eu pergunto, Uhum. porque nunca ninguém me autorizou. Pelo contrário, e às vezes eu até recebo críticas até hoje. Eu vou te dar um exemplo. Na minha assinatura no e-mail, desde que eu me conheço por gente, eu sempre escrevi assim, ó, afetuosamente, Andréa. Uhum. Sempre. No corporativo, fora do corporativo. E uma vez eu me lembro que uma pessoa respondeu assim, afetuosamente, pelo amor de Deus, eu nem te conheço. É, e, e aí eu, né, aí peguei e liguei para essa pessoa. Era de um RH de uma multinacional. Uhum. E eu disse, ai, você me desculpa, eu vi que você se ofendeu. Eu me ofendi. Tu tá tirando sarro da minha cara? Eu nem te conheço afetuosamente.
quem é tu? E aí eu disse, bem, eu sou psicóloga, eu trabalho com os expatriados, assim, mas assim, eu queria entender o teu ponto de vista. Eu peço realmente desculpa se eu te ofendi. Mas se eu tivesse dito, vai para o inferno, Andréa, ou vai para PQP, Andréa, tudo bem, mas eu escrevi afetuosamente. E aí ela foi muito legal, né? Ela disse que isso não era aceito no mundo corporativo. E nos outros países, eu sempre perguntava, como é que eu posso traduzir afetuosamente? E os canadenses, os americanos diziam, tu não pode, isso não é profissional. Tá, mas é que eu quero usar o afetuosamente, mas não pode. E até hoje eu fico. Então eu fico nesse equilíbrio entre quanto pode e quanto não pode. Mas via de regra, na Tessa, esse é o meu jeito. E eu gosto desse negócio que você fala. Não é a técnica. Então, Como é mas que foi olha, para vou ti? te contar que interessante, né? O meu primeiro consultório não foi com meu pai. Eu quis começar sozinha, acho que uma necessidade de diferenciação era uma coisa importante para mim, mas depois de um tempo a gente foi trabalhar junto, que foi um prazer gigantesco. E aí eu tinha essa possibilidade de, num intervalinho, bater, pai, né? Me dá uma supervisão express aqui, né? Me dá uma Uau! ajuda aqui. E aí, algumas vezes eu falava, pai, o que eu fiz agora, o Freud deve estar se revirando no túmulo, eu brincava. E porque eu descia com o paciente para atender, às vezes, no café, quando eu sentia que era isso, eu permitia que trouxesse um animal de estimação e ia atender no jardim, se fosse o caso, né? Eu sempre me permiti falando, eu não sei se está autorizado, mas esse é o meu caminho e é assim que eu vou fazer. E meu pai sempre falou, você está certíssima, é isso, acredito em você. Então ele sempre me apoiou, mas para mim era uma coisa muito eu e meu pai. E eu via o quanto meu pai tinha um envolvimento com os pacientes sempre gostaram muito dele, ele dos pacientes, não era aquela relação distante, né? Então eu tinha também esse modelo. Mas nenhuma formação tinha me dito que ok que você se sinta emocionada, que ok que você se sinta. Só meu pai me dizia isso, né? Então, quando eu vi um lugar que na formação dizia se o paciente te tocou nisso, isso quer dizer alguma coisa. E isso vai servir no processo. O que você não pode é ficar vendo no paciente o teu conteúdo, né? Mas a maneira como ele te tocou, o que ele te provocou é sim elemento para a terapia, para o vínculo de vocês. Então, nesse sentido, acho que foi formalizado que eu podia ser essa terapeuta abraçativa, que pega a mantinha, senta junto, serve um chazinho, sabe? Que derruba umas lágrimas quando o paciente está chorando. Então, foi muito importante no sentido de pertencimento a um grupo de psicólogos que atua mais ou menos dessa forma. Foi muito importante para minha identidade profissional, entende? Na Tércia, a gente estava falando, né, quais assuntos iríamos abordar nessa live, e aí eu havia linkado alguns, turma, porque realmente eu acho que a gente tem muita coisa em comum e é muito gostoso escutar isso, porque eu sempre me senti muito solitária nesse aspecto, assim, meio anarquista, mas eu pensava também, azar, né, é isso aí, é o que temos, né, esse é o meu potencial, esse é o meu talento, e se eu não botar ele a serviço, vou fazer o quê, né? Então, mas é muito legal. Mas fiquei desejosa agora de falar um pouco sobre a psicologia contigo, mas eu não queria deixar os bichinhos de fora, mas eu também não queria deixar a tua vida pessoal de fora, mas eu também não queria deixar a tua vida profissional. Então, Tatiana Cosi, já que agora a gente falou da psicologia, porque essas lives, eu mando elas depois assim, tipo um remédio para as pessoas. Ó, vai lá e assiste aquilo ali. Então, vamos falar um pouquinho da psicologia. Guria, eu vou te falar um negócio. Eu nunca vi uma colega falar isso que você está falando. Era sempre eu. E aí eu tinha que escutar, Deia, mas isso não é ético. Oi? Não é ético. Não é ético eu me emocionar com a dor do outro, eu sofrer com a dor do outro, eu torcer e ter amor pelo outro. Não, não é ético, não é profissional. Caramba, Natécia, eu nunca escutei alguém falar isso que você está falando. Para nós, o antiético seria não estar entregue 100% para aquele momento, né? Mas é claro. É. Já cheguei, Natécia, a algumas das pessoas me perguntarem assim, tipo, a família, o RH tá ali comigo, né? Trabalha comigo há anos, vendo os treinamentos. Então, um dia uma pessoa chegou e disse assim, Andréa, tu tá fingindo ou tu tá chorando de verdade? Porque, gente, quantos treinamentos desses tu já fez? Eu disse, mas tá, eu vou falar. É de verdade. É de verdade por dois motivos. Primeiro, eu já fiz isso 1000 vezes, mas para aquela família é a primeira vez. E segundo, tu prestou atenção na história dessa família?
Tu viu o que estava por trás dessa migração aí? Ou Uhum. seja, cada migração tem uma história, mas naquela em especial, até vai vendo, o cara ia deixar, ele se separou, ele ia deixar os filhos de 4 e 6 anos para ir para uma Uhum. migração de 10 anos, Nossa. tá? Então, tu sabe o que significa para aquele cara deixar os menininhos e os menininhos deixarem o pai? Uhum. E aí a pessoa me diz, mas tu estava fingindo? Cara, como é que alguém vai fingir? Uhum. E a cena foi bem essa, turma. O menininho de 4, eu queria ajudar o pai a perceber que os filhos iam ficar bem. Isso é muito importante. E eu queria que os filhos soubessem que o pai ia ficar bem. Então eu Uhum. botei uma caixinha com vários sentimentos escritos e eles iam abrindo e lendo. Uhum. Claro que o de 4 não lia. E aí eu fiz todo né, eles chamavam o pai de urso, aí a gente cria a toca do urso e tal. Daqui a pouco o de 4 foi lá, pegou e escreveu. E leu. Abandono. Aí o pequenininho perguntou, o que é isso? E o maior, é o que o pai está fazendo com a gente. Nessa hora o cara escorregou na parede, assim, caiu no chão, aí os menininhos abraçaram. E aí o pai pôde falar que não, ele não estava abandonando. Ai, então Uhum. chorava o pai, chorava os filhos, chorava eu. E a menina me olhando assim, com um olhar de reprovação na Tércia. É, é. É bem difícil, sim, porque eu acho que não é como a gente aprende na faculdade. A gente não aprende assim. Então, eu acho que até a gente não aprende a criar vínculos, né? Eu acho que. Agora, também eu acredito que para algumas pessoas não seja essa a melhor forma de atendimento, né? Que não conseguem, porque também é uma exposição muito grande, né? E a gente sofre, é muito intenso. E Uhum. às vezes as pessoas até falam, nossa, como que você aguenta tanto problema, né? O tempo inteiro o atendimento. Eu falo, gente, mas tem um encantamento na pessoa tá ali, porque ela tá disposta a melhorar tudo aquilo, a resolver uma série de coisas, a usar o sofrimento como uma potência de crescimento. Então, e ela tá ali se abrindo para você, é um lugar de tanta honra, né? Que as pessoas colocam a gente. Então, Na no Tércia, final. e tu já sentiu ou já sofreu alguma situação assim de reprovação por essas questões afetivas? Direta, não. Críticas, com Uhum. certeza, já devem ter tido muitas, mas diretamente que tenham falado a mim, ou que tenham falado que atrapalhou no processo de terapia, sim, não. Nunca tive. Porque eu acho que também, acho que conforme a gente vai se conhecendo como terapeuta, quando as famílias, os pacientes, porque eu atendo também casal, família, tal, te procuram, você consegue também perceber qual é a pessoa que vai se adaptar bem a essa sua forma de Uhum. trabalho, né? Não vai se sentir Sim, ameaçada também ou incomodada pela tua emoção presente o tempo inteiro. Então eu sim. acho que assim, eu faço bastante encaminhamento quando eu sinto que a pessoa precisa de um trabalho muito diferente. Então eu acho que acaba tendo uma triagem, né, natural ali minha, que não é uma coisa tão consciente, mas no primeiro telefonema com a pessoa, por exemplo, a pessoa já sente que tipo de vínculo tá vindo ali e se é isso que me agrada ou não, sabe? Então acho que acaba tendo uma seleção natural ali. E a forma também como tu te coloca, eu quero te parabenizar, porque, assim, olha, os descendentes nipônicos no Brasil, os que eu pude atender até então, e os japoneses mesmo que vieram para cá e acabaram se abrasileirando, não sei se tu tens esse conhecimento, mas eu diria que a grande maioria, se não 100%, sempre dizem: bah, Andréa, que bom entender um pouco da psique japonesa e brasileira, que é o meu tema de estudo, porque eu sempre me senti quebrado. Na minha casa era assim, dentro de casa eu tinha que ser japonês, e fora eu podia ser brasileiro. Mas se por acaso eu levasse o brasileiro para dentro de casa, meus pais me reprovavam. E se por acaso eu levava o japonês para a rua, para a escola, para os amigos, os brasileiros me rechaçavam. Então tem uma coisa que eles sempre falam, que é a nossa comunicação, né? Os Uhum, brasileiros eles têm a comunicação expressiva, onde nós somos autorizados e treinados para expressar as nossas emoções. Isso é um valor uhum, aqui. uhum, No Japão, a comunicação ela é instrumental. Eles uhum, são treinados para o controle das emoções. uhum,
e que é um dos valores confucionistas, dos 4 valores, o mais importante, né? O controle das emoções. E você, eu sempre pensava, como será que ela é? Será que ela é da instrumental ou da expressiva? E você consegue ter um meio do caminho, assim, muito bacana, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a postura do meu pai, né? Que ele teve que sair de casa porque a família dele não aceitou que ele casasse com uma mulher portuguesa, filha de pais separados. Então ele teve que romper em casa para poder casar com a minha mãe. E eu falo que ele era bem fake, assim, né? Porque, e da mesma maneira, apesar de eu ter os olhos puxados, eu falo que assim, tinha fé, eu sempre conto essa história porque eu acho tão significativa. Festas de amigos e que tinha karaokê, alguns amigos japoneses e tal, e tinha karaokê, e eu ia de kimono, de chinelinho japonês, afinal de contas, a cara é japonesa, né? Só que se me desse o microfone, eu começaria a cantar um fado da Amália Rodrigues, né? Porque eu sempre me identifiquei muito com o lado português, né? Esse lado da emoção, tanto que eu amo Portugal, adoro a cultura portuguesa, eu gosto demais, né, de estar lá no meio da música. Eu acho que assim, o japonês me ajudou a sair um pouco do drama do fado, sabe? Mas a emoção muito forte tá ali, né? A minha mãe é uma mulher muito cheia de emoção e sempre foi muito acolhedora e de agregar todo mundo. Então eu cresci num ambiente onde o relacionamento, o vínculo sempre foi muito valorizado, né? E sempre teve muito diálogo. Meu pai era uma pessoa que te cumprimentava, oi, tudo bem? E aí ele olhava no céu e falava, tudo bem? Porque ele realmente queria saber se estava tudo bem. Sabe, não era uma pessoa que cumprimentava no formal oi, tudo bem, né? Não era assim. Era de verdade. Então, e eu acho que na minha casa aqui, com os meus filhos, que hoje têm 18 e 15, eu brincava e falava, vai, gente, filho de psicóloga não é fácil, porque um deles, por exemplo, desde pequenininho, que hoje tem 15, ele falava, mãe, acho que eu tô me sentindo ansioso. Porque sempre foi tão conversado sobre emoção que hoje os dois têm uma propriedade incrível para descrever o que eles sentem, o que eles pensam, né? Tanto que meu pai era um japonês que falava muito, né? Que não é uma coisa comum. Pois é, você sabe que quando eu assistia ele nos programas, eu pensava, né, mas esse cara, tal qual você, né, pegou um equilíbrio muito bonito, assim, da cultura de lá e da cultura de cá. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu fala que a família era muito unida e tal, quantos irmãos vocês são? Eu tenho um irmão mais velho, que é o André Luiz, que é Tá. advogado, e tenho uma irmã 7 anos mais nova, que é a Raspinha do Tacho, que é a Luciana. Hoje os dois tocam a Integrare, que é uma editora da família. Sim, Isso. eu conheci a Então, Luciana. isso. E a minha mãe e meu pai. Todos têm o olho puxado mesmo, né? Mas são todos muito afetivos. O nosso lado lusitano é uma É coisa fortíssimo. fortíssima. Mas que Fortíssima mesmo. interessante, eu posso dizer que você pegou da mãe, então, essa coisa expressiva, essa coisa dramática, afetiva, amorosa, gregária, e que do pai tu pegou a disciplina, o foco, porque isso é bem da cultura japonesa. E quando tu começou a me falar da tua formação, eu digo, pá, mas a Cris estudou isso, estudou aquilo, estudou aquilo. O que você acha? Tem Eu sentido? acho, olha, a melhor herdeira da disciplina e do foco é a minha irmã caçula. Na verdade, eu acho que quase todos os genes foram para ela disso. O que acontece? O que acontece é que eu sempre fui muito interessada em alguns assuntos, e no que eu sou interessada eu mergulho de cabeça, e aí eu não meço esforços. E hoje em dia eu entendo muito bem porque que eu ainda no final da adolescência, meu pai me deu um livro chamado Hiperatividade Eficaz, que era para eu aprender a canalizar toda essa minha agitação, essa necessidade de fazer tantas coisas, esse mergulho de cabeça, né? Então, eu acho que, na verdade, eu não sei dizer se eu sou tão disciplinada, na verdade, mas eu acho que eu sou muito envolvida nas coisas que eu gosto. Entendeu? E Não, aí não, com. eu vejo que tu é muito passional, assim, Uhum. né? Isso é muito legal. E aliado à disciplina, na testa não tem Não jeito. sei, acho que eu tô tão Aliás, distante do meu ideal de disciplina, bom, depois, mas. quem sabe um dia eu converso com a Lu. Lu, muito prazer, não. Você sabe que eu lembro, engraçado, eu lembro do encontro com ela.
Que legal, que legal. Uhum. Parabéns, então, Luciana, pela sua disciplina, né? Eu tenho muito que aprender contigo. É pra- é, mas ela é Os- bem os- emotiva também, mas ela consegue ter muito mais disciplina. Que legal. Tá, outra coisa que você falou, que eu acho que é bacana a gente sublinhar aqui, tu disse, quando o negócio me interessa, eu vou de cabeça. É. Fala aí, Natércia, Uhum. as tuas paixões hoje. Vamos entrar naquele assunto. Então, olha, uma coisa que sempre foi uma grande paixão para mim é a minha família, assim, né? O Oh, Maurício, a gente se conheceu e se tornou grandes amigos. Eu tinha 13 anos. Então, e ele uns 17, e viramos pen friend porque ele morava em Porto Alegre, depois de mais de 10 anos que a gente foi casar e está casado há 22 anos. Então, assim, essa relação de que é de marido e mulher, amizade, e dos filhos que vieram, né, depois, que hoje estão adolescentes com 18 e 15, eu acho que isso é a minha maior paixão. E eu nossa. amo estar no meio de adolescentes, assim, né, Só um nesse parênteses, momento, né? Natércia, parênteses. Se o Maurício estiver nos ouvindo, ou se ele for nos ouvir, Maurício, essa mulher falou uma frase esses dias que, ó, me levou às lágrimas. Aí tu sabe, né, Andréa? Eu sou casada com o meu melhor amigo há quantos anos ao todo? Quanto Vim- tempo? Se for contar toda a nossa história, já tem mais de 30 anos, mas casados mesmo, 22 anos. Cara, que coisa mais linda, que homem, assim, que coisa linda, gente. Isso é caráter, isso é dignidade, isso é consciência de si, é autorrespeito, é tudo. Eu acho muito lindo ouvir uma frase dessa. Parabéns, Maurício, por ter conquistado o coração aí do mulherão. Mas Não, e eu vou te também, falar, não é fácil ser casado comigo, porque eu não paro. E eu sou ah, desse já vi. jeito, né? Assim, eu sou capaz de ficar pintando cerâmica, que é uma das minhas paixões, horas e horas, feliz da vida, enfurnadinha no meu ateliê, né? E a minha opção por me tornar também protetora animal, que a gente já vai entrar nesse assunto, demanda muito de mim e é uma entrega enorme. Então é muito comum eu chorando pela casa, eu sofrendo e eles me abraçando, os meninos e ele cuidando de mim, e eles são voluntários nas feiras de adoção e eles me ajudam com tudo. Então, assim, eu acho que até esse jeito meu e do Maurício, desse companheirismo, desse apoio mútuo, virou uma coisa da família. Nós somos uma equipe, sabe? Isso é uma coisa muito especial da família, né? Então, por isso que, mas que, assim, eu reconheço que não deve ser fácil para eles, porque eu sou muito, muito intensa mesmo e não paro um Mas o minuto, né? contrário, já que o Maurício está aí com a gente, o contrário eu tenho certeza que é verdadeiro. Responde para nós aí, Maurício. Ela está dizendo que vocês são super conectados, que dão maior suporte para ela. Mas ela deve dar um retorno também de qualidade, né, Maurício? Diz aí. Eu procuro. Os filhos estão aí também, podem dizer. Eu procuro, sim, Ai, que estar junto com amor. eles. E a gente tem muito isso, esse momento sagrado, né? A gente come junto, a gente faz muita companhia, faz coisas juntos, programa juntos. Então, é muito especial. E depois, você sabe que até agora, falando aqui com você, né? Quando eu estava falando nessa coisa do paciente que traz a dor e coloca a nossa... se expõe para nós num pedido de ajuda e tudo mais, eu estava pensando na questão da proteção animal, porque eu às vezes penso, nossa, onde será que a psicologia e a proteção animal se conectam, né? E Uhul! e no final eu fico pensando da maneira como surgiu na minha vida, que foi a partir de uma adoção. É a Gabi falando, amiga incrível. Você quer, Gabi? Então, a gente adotou uma cachorrinha, eu já sempre fui louca por cachorro, eu era aquela que até vaca de Sempre. estimação eu já tive, sempre. Sempre. Até vaca que eu fazia carinho embaixo na barriga, ela deitava igual o cachorro, assim, a mimosa na fazenda. Até isso eu já tive. Eu era aquela que nunca gostou de comer bicho. Eu sempre fui bem envolvida Tu é com vegana? Tu animais. é vegana? Não, eu fiquei um tempo sem comer carne, muito Hum, tempo. hum. Mas eu sou casada com um gaúcho, né? Então complica um pouco ser casada com um gaúcho. Tem Não, e churrasqueira para em casa? Sempre tive, sempre Ah, tenho, e muito usada. ai, Mas que hoje em dia amor, eu que mudei amor. por questões de saúde, porque para diminuir o carboidrato. Mas assim, me faz muito mal comer um bicho, sabe? É uma coisa que muito sofrida para mim. E quando eu já tinha, né, dois cachorros e eu adotei a primeira cachorrinha, que a gente viu que ela trazia marcas de sofrimento, sabe? De muito medo, de fazer xixi de medo, de deitar de barriga para cima quando alguém se aproximava. E aquilo foi trazendo uma dor na família, né?
conexão com aquela dor, de falar assim, tá, essa tá aqui, a gente vai cuidar, vai amar, mas quantos estão lá que a gente não vai conseguir fazer isso? E ficou uma coisa pesada naquele momento, né? E aí o movimento foi esse, pegar essa dor e falar, então, pera, vamos pegar esse sofrimento e vamos transformar ele aí numa potência, vai? Vamos usar pra gente não ficar mal. E aí começamos nessa coisa, né, de, então vamos ajudar a protetora de quem adotei, aí me dei muito bem com ela, daí eu falei, eu tenho uma rede de relacionamento muito grande, vamos mobilizar as pessoas, e aí tô aí 3 anos com o projeto Amor de Pet, com um grupo muito legal de voluntários adultos e mirins, e nesse período de 3 anos, uns 300 animais resgatados e adotados. Que coisa maravilhosa. Eu tô chocada com a nossa semelhança sem a gente se conhecer. Assim, a mesma coisa aconteceu comigo. Eu queria depois te perguntar como é que foi para tua família isso, mas eu venho de uma família onde cachorros e gatos simplesmente não faziam parte da cultura. Não mesmo. Não entra cachorro aqui, eu não gosto de cachorro. E assim fui eu até 3 anos atrás, quando eu resolvi dar um cachorrinho para minha filha. E aí, o ano passado, eu tive um trigger muito forte, que eu nunca tinha visto. Eu vi um cachorro sendo atropelado na beira-mar norte, aqui em Floripa. E ali eu disse, caiu um parafuso da minha cabeça que nunca mais voltou. E comecei também a ajudar uma amiga ativista, tive uma cachorrinha aqui em casa, e foi aí que eu me grudei em ti, né? Porque ninguém me entendia, as pessoas... Eu estava com a cachorrinha aqui de passagem, né? E aí a cachorra foi adotada, uma semana depois eu estava desesperada, pedi a cachorra de volta e liguei para a Natércia, turma. Eu falei, Natércia, acho que eu tô louca, eu viria a louca dos bichos, porque era para eu ser lá de passagem, eu nunca fiz isso na minha vida. Bom, resultado, agora estou eu envolvida, a gente está para abrir uma fundação também com uma italiana que está vindo aí, porque ela quer cooperar, mas ai, guria, assim, a solidariedade que tu prestou a mim e a forma com que tu conseguiu acolher e aceitar o meu desespero, aquilo foi um troço assim, sei lá, foi uma consulta, eu acho, né? Porque eu disse, o que está acontecendo comigo, gente, com esses bichos? Então, comigo hoje é assim, a questão animal virou uma paixão na minha vida, para mim é uma dimensão espiritual, eu diria assim, né? Eu estou entrando em contato com um afeto, com uma ternura que eu desconhecia, e eu estou amando isso. Aliás, eu amo ver as tuas fotos. Você me inspira a fazer o mesmo. A partir de agora eu vou começar a botar foto minha com os bichos. Só que eu ainda fico um pouco desconfortável, porque para mim é um outro país, são outros habitantes. A minha família mesmo tem me criticado, tem dito, olha, vai ficar aquelas loucas acumuladoras. Não, né? Acho que não. Como é que foi pra ti? Bom, eu cresci numa família que era alucinada por cachorro. Isso ajudou muito, assim. Aquela que deixava o cachorro beijar, lamber. Minha mãe e meu pai sempre foram loucos por cachorro. Isso ajudou muito. Ajudou muito, né? Então, assim, eu cresci com cachorro dormindo na cama. Tanto que os meus irmãos, tanto o Tato, né, o André Luiz quanto a Luciana, são alucinados por cachorro também. Então, a minha mãe é aquela até que mima demais, ela deve estar me ouvindo aí, mas é verdade, mãe, você mima demais a Lara. Mas tudo bem. Então, assim, eu cresci nesse universo, sim, onde cachorro era gente, melhor que gente até. Porque não no sentido de empetecar, mas de saber valorizar o tipo de amor e lealdade que eles sempre ofereciam pra gente. Né? Então eu cresci assim. Quando eu casei com o Maurício, ele também sempre gostou de cachorro, mas ele cresceu numa casa onde os cachorros viviam mais na área externa da casa, não tanto. A minha mãe tá se matando de rir. Serviu, né? Aí a carapuça. Então, assim, só que o Maurício no começo, a gente teve um cachorro, não entra no quarto, tal. Só que o meu marido, ele é puro amor, assim. Ele é a pessoa mais carinhosa, afetiva. Eu chamo ele de peposo, sabe? Ursinho aquele agarrado. Então, assim, eu sabia que não, e que aos poucos ele ia se render a esse amor deles, né? E hoje a gente dorme com um cachorro na cama, 2 no chão e 2 gatos na cama, né? É assim que nós dormimos. E gato eu nunca tinha tido contato.
Mas isso ajudou bastante, sabe? Eu sempre fui do tipo que lia sobre animais. Meus filhos sempre amaram animais também, né? Eu lembro o meu filho menor, ele lendo o livro de adestramento, o Cacá, porque a gente estava pensando em ter mais um cachorro. Então, a gente sempre teve cachorros muito afetivos. E então, assim, não consigo imaginar minha vida longe deles. E eu cresci assim, Ai, que entendeu? Eu coisa cresci desse boa. jeito. É. Não, então assim, vamos dizer que para mim o intercâmbio cultural está como para ti a vida com os cachorrinhos. Ou seja, para mim, pegar o avião e ir para o outro lado do mundo, não tem problema nenhum, a mala está sempre Uhum. pronta, é tudo muito. Né, as pessoas dizem, mas sei lá, é China, é Índia, né? Vai ter treinamento com indiano, com coreano. Tá tudo bem, mas É. põe o cachorrinho na minha frente, o que eu faço com esse cachorro? Então, mas você vai ver uma certa incompatibilidade desses mundos e vai ter mais um lugar aí para você administrar, né? Porque aqui em casa eu já falei, eu não viajo mais que 2 semanas, nunca mais. Porque eu embarco chorando, eu morro de saudades, eu sei que eles estão bem cuidados aqui, eu tenho a Ana, uma pessoa maravilhosa que me ajuda muito, eu sei que ela ama eles e cuida super bem, fica aqui na minha casa, mas, assim, ai, é saudade do cheiro, é saudade até do pelo, sabe? Da baba do Golden apoiado no Latência! meu colo. Então, assim, eu realmente, assim, eu sofro quando eu viajo, sofro, e não só eu, né? Todos de casa. Chega um ponto, porque a gente fala filho, humano, mãe, irmã, você fala, né? Por câmera, até mata um pouquinho o cachorro, não! E o cachorro é muito o tato, o contato, né? Então, assim, administrar esse prazer por viajar e os Gente, animais é eu tô muito difícil. chocada. Eu tô chocada. Assim, é realmente agora o meu primeiro Natal com cachorro. E os meus natais, ano novo, final de ano, sempre era assim, ó. Fechava a porta, abria a porta em outro país, geralmente janeiro, fevereiro em outro país, toda a vida foi assim. E esse Uhum. ano eu comecei. Não, pode rir da minha ignorância. Cachorro anda de avião? Como é que faz para levar o cachorro? Não, a pessoa é ignorante para valer. Então eu pensei, quer saber? Já acho que eu não quero ir para lugar nenhum. Então eu vejo que a tua figura, assim, ela é inspiradora e eu já sei até para quem que eu vou recomendar. Eu vou recomendar a tua live para os medrosos, para os engessados, para os preconceituosos que sofrem preconceito e talvez alguns que produzam preconceito, porque tu é uma anarquista, Natécia. Tu pega as verdades, na verdade é a anarquista do bem, né? Tu pega as verdades pervertidas e coloca elas no lugar. Eu gosto muito disso. Você pega aquilo que clama, aquela coisa ética do bem e diz, não, gente, é por aí. Sabe aquela coisa, o soldadinho do passo certo, tu acha que tu tá certo e todo mundo tá errado? Acho que sim, acho que Uhum. sim. Acho que tem Uhum. muitas verdades que são pervertidas no Uhum. sentido de que cachorro não sofre, cachorro não sente frio, Uhum. psicólogo tem que ter distanciamento. Eu me lembro uma ocasião, quando eu mudei aqui para Floripa, eu moro aqui há 8 anos, e eu comecei a procurar terapeuta para mim. E aí eu fui numa, e falaram que era triboa e tal. Aí eu disse, que idade tu tem? Aí ela olhou para mim e disse, que idade tu achas que eu tenho? Aí eu disse, tá, não sei, né? Por isso que eu tô te perguntando. Mas por que para ti é importante saber minha idade? Aí eu, tá, tudo bem. Tu é casada? Você acha que eu sou casada? Por que que você precisa saber se eu sou casada? Não, aí ela ficou me olhando assim. E qual a tua necessidade de saber que eu sou casada? Eu falei, tá, negócio seguinte aí, ó. Se tu não consegue me dizer se tu é casada, é tua idade, acho que a coisa não vai rolar. Mas por Uhum. quê? Então, cara, sabe? Que necessidade de vínculo, ela não falou? Não falou isso pra você? Nossa, tô preocupada. Você tem uma necessidade de vínculo que é preocupante. Não, ou então aquela também que eu odeio. Como tu és controladora e É. queres controlar. Rapaz, eu tô te conhecendo, eu queria saber a tua idade, Quem eu é a quero saber o pessoa teu. que tá na minha frente? Claro. Exatamente, exatamente. E isso me parece que é, isso é o que inspira em ti. Não importa onde você meta a mão, a impressão que me dá é que em tudo tem o teu printing. E Uhum. para mim, isso é ser hospedeiro. É olhar, como a gente estava falando esses dias, olhar para o seu potencial. Bem, meu nome é Natércia Tipe.
eu sou amorosa, eu sou carismática, eu sou inteligente, eu sou do bem. Não me peça para ser menos. Eu não consigo. Aí talvez você possa dizer, bom, mas meu nome é Ana Tércia, eu queria ter mais 30 centímetros de altura, não sei, queria ter menos 5 quilos, queria ter o olho verde, mas não dá. Uhum. Essas são as minhas limitações. Então, Uhum. entre aquilo que eu sou de bom, não Uhum. posso segurar o que eu tenho de bom. E não posso mudar o que eu tenho de bom. E isso é legal em ti, o teu senso de potência, né? Então, eu vou te perguntar, Uhum. como que foi se tornar essa pessoa tão diferenciada, tendo um pai tão grande? Aspetta que espiego, é cozinha. Uhum. Eu, todos os anos de carreira atendendo, né, as pessoas bastante abastadas e talentosas, às vezes eu escutava dos adolescentes assim, Andréa, tu tem noção do que é ser filho do fulano? Andréa, tu sabe o que significa ser filho do fulano? Então, agora eu vou te perguntar, como é que você conseguiu se constituir desta maneira, fazendo as tuas regras, legitimando-as, sendo filha do Isamitiba? Então, você sabe, tem uma questão que eu acho que é o pulo do gato ali. O meu pai, ele era reconhecido justamente pela questão de educação, de filhos, de relacionamento, ética, sociedade, terapia. Então, na verdade, tudo que ele foi construindo e a razão dele se tornar reconhecido era quem ele era dentro de casa com a gente. Era o que ele usa. Nós fomos os cobainhas dele de tudo. As palestras ele conta os casos, né? Com meu irmão, comigo, com a minha irmã, porque realmente nós fomos esses cobainhas dele. Então, e meu pai sempre falou muito sobre você. Ele tem um livro que até que eu revisei depois, O Seja Feliz Meu Filho, que fala muito sobre o momento que os pais conseguem abrir mão dos sonhos deles para os filhos, para que os filhos tenham os próprios sonhos. Então, eu acho que eu sempre tive esse espaço, né? Acho que tiveram momentos, sim, de diferenciação que foram mais difíceis, porque às vezes uma diferenciação dentro da família fala, nossa, mas então esse meu legado não serve para você? Não, esse legado é maravilhoso, mas eu estou procurando outra coisa neste momento, né? Então, alguns momentos um pouco mais difíceis, mas sendo filha do Tiba, o que acontecia era assim, a sala de psicologia podia estar uma bagunça. Ninguém ouvindo ninguém, mas se eu levantasse a mão, todo mundo queria saber o que que ela vai falar, que ela é filha do Tiba, né? Então meu pai falou assim: essa atenção você vai ter. É melhor você aprender a usar. Então você não vai poder ser super impulsiva de falar tudo que passa pela tua cabeça, se bem que nisso eu meio que falhei, porque eu sou, né? Mas ele fala assim, para usar a atenção que as pessoas vão te dar de uma forma muito boa, né? E como meu pai, ele era uma pessoa que ele dizia assim, ele não era muito irmão de ninguém, mas ele era primo de todos. Então, assim, ele sempre se dava bem com todo mundo. Ele era muito, né? Ele era o núcleo dele era a família e ele não tinha problemas de relacionamento dentro da psicologia ou dentro da psiquiatria. Ele sempre foi muito bem quisto. Então, isso para mim também foi muito fácil, ser a filha do Tiba, né? Uhum. Então, eu acho que sim, vir alguns holofotes, né? Mas eu, por sorte, assim, sempre carreguei o lado muito bom disso, sabe? De pessoas Uhum. que já gostam de mim porque eu sou filha do Tiba. Eu falo, calma, mas me conhece, né? Vê se você vai gostar mesmo. Não é só porque eu sou filha do Tiba, né? Que legal, olha! Então, Que mas vem de legal! dá muita credibilidade, né? Então, agora, gera também muita curiosidade, né? As pessoas querem saber como é que ele era como pai, como é que foi essa educação. Então, também tem esse lado. Mas eu realmente nunca tive peso de falar, nossa, olha, foi muito difícil, né? Uhum. Não, não foi. Não foi difícil. Que legal. Tu sabe que esse efeito colateral positivo, eu nunca tinha pensado, porque, bem, eu escuto os negativos, né, no sentido de que tu sabe o que significa, mas Sim. dá um exemplo para mim de uma ocasião na tua vida que se diferenciar foi difícil, assim. Não sei, eu me lembro que eu acho que tu falou que te convidaram para ser super nanny uma ocasião, então tu Ah, estava indo não, muito no mas aí ritmo eu acho que dele, isso não sei. foi eu comigo mesma, né? Que eu fui indo num lado de palestras e tal, mas que eu percebi que me distanciava
da minha família. E aí até que eu tive, Uhum. sim, o convite para ser a super nanny, eu teria que levar meu filho, o Kaká, que na época eu estava amamentando, para deixar num trailer, e eu aquela, sabe, mãe de ficar amamentando com o filho pendurado. Amo, amei, sempre amei amamentar, cuidar de bebê. Então, assim, aí quando eu percebi que aquilo me afastava, me expunha a alguns riscos para ir dar palestra em lugares longe, então o avião, o carro. Então, foi assim, comigo, de virar e falar assim, pera, mas eu tô indo um pouco nesse embalo, porque eu acho que eu tenho facilidade de me comunicar, porque esse ambiente para mim é muito comum, muito normal, comum que eu digo no sentido de eu cresci habituada, então o ambiente de palestra, de público enorme nunca me inibiu, né? Mas o momento que eu falei, nossa, eu acho que eu não quero isso. Tá, talvez isso diminua meu ganho, porque eu vou ficar presa ao ganho de consultório. Ok. E aí fui para proteção animal, né? Que é completamente diferente. Mas Uhum. foi sim um momento que. Mas eu acho que assim, eu fui respeitada nessa minha decisão. Mas eu Uhum. acho que assim, na minha mãe, talvez sempre tenha tido um olhar de falar, nossa, mas ela tinha tanto potencial para continuar esse lado, né, Uhum. do Do papai. pai. Né? Uhum. E acabou optando. Então, na verdade, é como se fosse tem um certo potencial desperdiçado, né? Mas não é uma decisão, é diferente. Eu canalizei a energia de outra forma, né? Uhum. Então, não chegou a ser um problema, mas sim, foi uma decisão de seguir um caminho diferente quando eu percebi que eu estava indo num embalo, né? Naquele Uhum. caminho que para mim era super natural e tranquilo de seguir, né? Eu acho que isso também é muito encorajador para as pessoas que estão no teu lugar e que se sentem compelidas, obrigadas a seguir o sucesso ou a vocação dos pais. Uhum. Eu vou ter muita alegria de poder citar o teu nome agora e dizer, gente, pô, na Tércia que é na Tércia, não copiou e colou do Tiba, vai tu agora copiar e colar, Você sabe? sabe? Uhum. Fala, Quando eu fala. escrevi o livro Mulher Sem Script, o livro é muito isso, né? O quanto você se dá conta de que você vive num script, porque você foi educada de uma certa maneira, dentro de um contexto, e você tem que conseguir, muitas vezes, olhar e falar, não, mas não é por aqui, refazer teus sonhos, reorganizar os teus desejos dentro de você, ver aquilo que te move, né? E aí eu falo sobre que ser mãe é maravilhoso, mas também é penoso, é sofrido, dói ser mãe, né? Porque é muita emoção demais e medos e tudo, angústias, então falta de sono, né, quando eles são pequenos. E aí muita gente falava assim: "Nossa, Natécia, se você se sentiu assim, então eu também posso me sentir". Eu ouvi muito esse lado, né, do livro trazer um conforto para as mulheres de poder falar do Sim. lado muito gostoso da maternidade, mas de um lado muito pesado também da maternidade, né? Tu quer ver? Eu acho que tem várias coisas. Eu espero que tu também tenha essa live como um presente para ti, viu? Porque eu Ah, com realmente. certeza. Toda live que eu faço na Terça, esqueci de fazer isso hoje. Caramba, eu digo para a turma assim: pega um papel, uma caneta e anota a receita na Tércia Tiba. Porque, assim, todas as pessoas que eu entrevistei, elas são muito, muito geniais. E quando tu começa a escutar a história delas, tu te dá conta que tem uma receita. Elas não sabem disso. Tu vai me dizer, não, André, não tem receita. Claro que tem. É que tu não, é tão natural em ti. E eu acho que os ingredientes que tu traz, e eu acho que anima, é isso. Me perdi, porque tu falou uma coisa ali que eu queria fazer o link, gente, me perdi. Sim, mas de tu conseguir ser modelo em várias coisas para as pessoas, sem Hum. ter a presunção de ser um modelo. Cara, que coisa mais linda isso! Eu vou te dar um exemplo. Essa fundação dessa italiana que está vindo para o Brasil, essa mulher ela é genial. Ela já tem 4 orfanatos infantis ao Nossa. redor do mundo. Eu conheci ela na Itália, a gente é amigona, ela tem 4 orfanatos. Madagascar, Nova Delhi, um em Porto Seguro, um na Itália. E aí ela, como a gente é amiga, ela começou a me acompanhar com esses negócios de bicho e falou, ô André, tu tá realmente afim de ajudar? Eu tô. Então eu vou pro Brasil e nós vamos montar uma fundação para teus bichos. E eu disse, calma, calma, que esse troço está me emocionando de uma maneira. E tem uma outra amiga minha aqui em Florianópolis, muito poderosa, uma figura pública muito importante. E eu disse para ela, olha aqui, ó, tu tens que te envolver nisso também. Eu só quero a tua cara nisso. Só. Não, Uhum. não, eu não posso me expor. Ó, sabe quem é a Ana Tércia Tiba?
Sim, sim, sei, a filha do Samitiba. Ó, vou te mandar o Instagram dela. A Natércia, que a Natércia se expõe, por que tu não vai te expor? Então, essa coisa do, ai, porque o psicólogo. Sabe a Natércia Tiba? Vai ver a live dela lá. Tem várias coisas que você Uhum. realmente inspira. Várias. Ah, Você já te obrigada. deu conta disso? Não dessa maneira, assim, tão, né, da forma Natural. que Na- você colocou, assim, mas eu vejo que assim, acontece, as pessoas se sentem motivadas. Acho que quando me veem tão envolvida fazendo alguma coisa, elas se sentem motivadas a fazer isso, eu noto, que tem, é como se fosse meio contagiante, né, esse envolvimento, essa emoção, né? Ah, mas que linda, obrigada. Mas eu acho que é natural. E tem uma outra coisa também, Natércia, que eu vou te perguntar e vou elogiar. Um negócio que eu falei lá no início: talento e humildade. Amo. Tem uma frase do Livro dos Mortos que diz assim: ah, meu Deus, falta 4 minutos, não vai, deixa a frase. Bom, mas a frase é o seguinte: eles prometem a vida eterna. E aí, quando tu Hum, chega lá no céu, Osíris pergunta: tu foi feliz nessa vida? Fui. E o mais importante: tu fizeste os outros felizes nessa vida? uhum, E aí, se tu respondia que sim, tu era digna de entrar na vida eterna. uhum, O que eu ia uhum. te perguntar é se nunca, por efeito colateral, te subiu na cabeça o fato de tu ser filha do Isamitiba. Nunca. Não, isso realmente eu acho que não. Que Não mesmo. legal. Porque eu acho que ele era muito pé no chão, assim, né? Ele era uma pessoa muito na dele. Então, acho que não, viu? Que barato. Não, e é isto que eu acho sensacional em ti também. Essa tua disponibilidade, essa availability, assim, em tudo que tu tem, né? Bom, faltam 3 minutos. Eu queria encerrar te falando o seguinte. Eu acho que tem gente que tem luz, mas quando se é a própria luz, minha filha, todo mundo brilha ao redor. E tu é um. Olha, te juro, se tu morasse aqui, a gente ia ser muito, muito amiga. Seremos, mesmo que à distância, mas que lindo que você falou. Muito, muito obrigada. Obrigada. De Obrigada, tu, verdade. Natália. E eu acho que E se me. a sua ideia, né, de entrevistar pessoas que possam inspirar outras e com as suas histórias, né? E num momento que está sendo tão difícil ser humano, né? De tantas situações difíceis e de pandemia, de preconceito, de racismo. Então é tão bonito ver, porque o lado difícil está aí, a gente está vivendo, né? Então o lado de conseguir cultivar o lado bom, inspirar as pessoas, motivar, a gente tem que fazer isso, porque senão fica muito doído, né? Tudo o que a gente está vivendo, né? E é lindo. Você mostra para nós também, Natália, que mesmo sob toda dor, a gente também pode ser luz. Né? Sim. Tu tá aí dizendo que tu chora pelos teus cachorrinhos, eu também, né? A gente chora pelos pacientes, eu também. Mas pô, a gente pode ser luz também, mesmo na dor, mesmo na lama, né? Uhum, E se a gente uhum. pode, todo mundo pode. Sim, Ó, com se tu me certeza. permite, eu gostaria de continuar esse papo qualquer dia desses. Vamos? Ah, vai ser um prazer enorme. Uma delícia conversar com você, muito gostoso. E tantas pessoas Que... queridas. Ó, o Maurício já tá falando pra gente ir pra Floripa, quando acabar a pandemia, Guri, quando acabar a pandemia. Feito! Mas nós vamos, a gente vai Ah, conversar mais vezes, sim. Uma delícia conversar aqui com você, tantas pessoas queridas presentes aqui, muito bom. Um prazer super. enorme estar aqui. Muito obrigada pela colaboração, Natélia. Um beijo muito carinhoso em ti e na tua família inteira. Parabéns para Para tua você mãe. também. Que tanto Obrigada. orgulho ela deve ter de ti e dos teus irmãos. Parabéns, né? Muito legal. Obrigada. Obrigada, Querida. querida. Boa noite para todos. Boa noite a todo mundo. Tchau.